A paz do Senhor que estão esta noite jogados aí conosco, paz do Senhor a igreja, né? Shalom Aleichem a todos, e que esta noite nós venhamos a encontrar vocês, né? Gozando de paz, de saúde, de muita tranquilidade, né? Estamos muito felizes por mais um dia na presença de Deus, por estarmos vivos aqui, né, na prática do nosso culto racional. Queremos de antemão agradecer muito a Deus por Ele ter colocado esse propósito nos nossos corações, porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Estava até conversando com a minha esposa agora. Eu acredito que nós já se iniciou o princípio das dores, e é hora do cristão estar se preparando para o que há de vir, meus irmãos. Tem muita coisa acontecendo aí por trás dos bastidores, muita coisa sendo produzida. Biblicamente as coisas, os sinais já estão todos aí, só falta mente o anticristo se manifestar, não é verdade? Mas eu tenho certeza, como a palavra de Deus fala que os sinais seguirão os que creem, eu creio em Deus que a minha salvação, a minha salvação está em Jesus. E é isso que nós temos que nos preocupar, se nós vamos passar pelas dores ou não. Mas eu não queria passar pelas dores não, confesso. Mas se tiver que passar pelas dores, não tem problema, o importante é a gente estar salvo no Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer de antemão a todos que têm nos acompanhado, a todas as donas de casa, trabalhadores rurais, a todas as pessoas que trabalham nas metalúrgicas, os policiais, militares, federais, civis, os guardas municipais. Quero agradecer ao pessoal do agronegócio, quero agradecer a quem trabalha limpando a cidade, né? Os enfermeiros, os médicos, as pessoas que trabalham em hospitais, nas escolas. Eu quero fazer um agradecimento geral a todos os trabalhadores que trabalham, irmãos, nos anonimatos, dentro dos túneis, nas torres, né? Dentro dos buracos no chão, onde estoura uma manilha, o camarada vai de madrugada lá, você nem sabe quem foi lá, não sabe nem se a pessoa se machucou, mas ele está lá trabalhando de noite para trazer o seu sustento para dentro de casa. E meus agradecimentos a essas pessoas. E de antemão, irmãos, eu quero fazer alguns agradecimentos esta noite para algumas pessoas que têm nos acompanhado, né, também, né? Hoje, eu quero mandar um abraço para a Clínica Vicente Cesário Júnior, Exército Brasileiro da Reserva, Casa de Recuperação de Campinas, e a Fazenda também do nosso Senhor Jesus, nosso irmão Irã, lá de Campinas. Quero agradecer a Helena Prata, João Batista, Euli Martins, Lia Giovanelli, Carlos Rodrigues, Elias Zigman, Roseli Farias, Rainer, Cristina, minha amiga de muitos anos, e Irã, Cida, que é aqui do nosso bairro, a Aninha, que mora aqui também no nosso bairro, nossa irmã Ana, o nosso Marcos Anastácio, Vado Celestino, Alexandre Cardoso, Claudinei Coelho, Luiz Carlos Santos e Nélio. E, irmãos, e os que eu não consegui falar, me perdoe, que agora de tarde eu já falei para minha esposa, vamos anotando o nome das pessoas que têm nos acompanhado, para a gente fazer um agradecimento a essas pessoas. Eu quero agradecer a vocês, irmãos, porque assim, o nosso trabalho, ele só é valorizado, no meu ponto de vista, se tem as pessoas para ouvir e compartilhar o nosso trabalho com as pessoas. Nós sempre falamos aqui que nós não estamos atrás de fama, nem de nada disso. Nós queremos que o Senhor Jesus seja anunciado na vida de todas essas pessoas. E vocês façam o trabalho de formiguinha, de divulgar esse trabalho nosso para as outras pessoas. E eu tenho percebido que o nosso trabalho tem alcançado vidas que precisam até no meio do sertão, irmãos. Pessoas lá no meio do matinho lá, que conseguiram assistir a nossa live, né? Eu quero agradecer muito a vocês que têm compartilhado, a vocês que têm acreditado no nosso trabalho. Quero agradecer e pedir para Deus, para que Deus encha as vidas de vocês todos de bênçãos, e que vocês sejam protegidos por Deus. Porque, irmãos, o que vai vir no Brasil e no mundo, logo, nós que estamos orando, buscando a presença de Deus,
Deus tem colocado no nosso coração que isso vai acontecer muito rápido, irmãos. Da nossa geração não vai passar. Da nossa geração não vai passar, irmãos. Não vai. Não adianta achar que essa geração vai passar sem que essas coisas aconteçam. As coisas estão, os sinais estão muito rápidos. Os dias estão muito curtos. Não é verdade? E nós sabemos que isso é o final dos tempos. Todos os sinais que a Bíblia fala já estão aí. Só falta a marca da besta e o falso profeta se manifestar. Isso está, irmãos, está assim para acontecer. Tá bom? Então vamos continuar orando, vamos continuar. Eu falo isso, irmão, mas não é para os irmãos ficarem assim perplexos nessas coisas, mas sim para os irmãos entenderem que essas coisas vão acontecer. Estão acontecendo muitos sinais, muitas coisas, muitas levantes contra a família, contra a igreja. Isso está acontecendo hoje. E muitas coisas irão acontecer nesses próximos anos. E nós estamos observando, tá bom? Continuaremos orando por todos. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, agradecemos. Vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa colocar no coração de cada um de vocês todo aquele alimento que Ele se desejar. Que essa noite, irmãos, vocês recebam. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, esteja aqui, meu Pai. E leve, Senhor, esta palavra aos corações de todos aqueles que vão nos ouvir essa noite. Nem que for por um minuto, Pai amado. Trabalha nos seus corações. Torne os seus corações aptos para receber essa palavra. E nós te pedimos para que o Senhor venha abençoá-los. Para que o Senhor venha, Senhor, livrá-los do mal. Quebrar as correntes, Pai amado. Arrancar todos os empecilhos de vossas vidas. Para que eles possam enxergar tudo o que está acontecendo hoje. E para que eles possam, Senhor, desfrutar do Teu Espírito Santo. E acreditamos nisso, Pai amado. Porque o Senhor é um Deus, Pai amado. Que a sua promessa não volta, Senhor, sem se cumprir. E nós cremos desta forma, porque a Tua palavra nos mostra desse jeito. Acreditamos nisso, Senhor, e temos fé. E acreditamos, Pai amado, que tudo que nós estamos fazendo aqui foi aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, quebrar as barreiras, Senhor. Levar, Senhor, esta palavra, levar esse evangelho. Quebrando todas as barreiras, fronteiras do Brasil, aí afora, todas as vidas necessitadas. Agradecemos muito mais essa rica oportunidade, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que glória maravilhosa essa de nosso Deus. Ó, irmãos, se sintam consolados e confortados pela glória de Deus aí do outro lado. Recebam a glória, essa glória que desceu neste lugar, que acompanha o povo de Deus, que aqui está, que aí do outro lado está. Essa glória de Deus que nos acompanha todo o tempo na nossa vida. Recebam esta glória, meus irmãos, em nome de Jesus. Esta noite, irmãos, quero lhe pedir a todos vocês que têm nos acompanhado, para pegar as vossas Bíblias, para não deixar de acompanhar a leitura bíblica. Porque isso é de suma importância, irmãos. Porque o diabo, irmãos, ele é ardiloso. Ele sempre procura brechas para ele desfazer aquilo que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida. E se você acompanhar a leitura na sua Bíblia aí do outro lado, tudo certinho, do dia que nós vamos ler, que vai estar aí. Nós hoje aqui nós vamos ler. Eu leio sempre em duas Bíblias, na Ferreira de Almeida, a NVI, né, que é corrigida, e também a King James, tá bom? Então os irmãos podem estar acompanhando. É o mesmo significado que a King James, irmão, eu gosto mais de ler nela, porque ela traz uma leitura um pouco mais próxima, né, das pessoas como eu, que sou inculto, né? Eu não sou uma pessoa culta, então esse linguajar que traz a Bíblia King James, a gente consegue explicar melhor, a gente consegue trazer uma proximidade maior, né? Como Jesus falava e ensinava, irmãos, na época que ele tinha o seu ministério, ele falava de maneira com que as pessoas entendessem, né? Que eram agricultores, pessoas pastores de ovelha, pessoas simples.
Eu sou simples, eu tenho certeza que muitos aí do outro lado são simples também como eu e vai entender o que eu estou falando. A Ferreira de Almeida, irmãos, ela também traz uma leitura boa, mas a King James ela traz um pouquinho mais assim, né, que eu gosto, tá bom? Mas eu leio também aqui na Ferreira de Almeida, tá bom? Hoje, irmãos, nós vamos ler o Evangelho, está lá, Evangelho do Senhor Jesus, segundo a visão de Mateus, 8, do capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Essa mensagem do centurião de Cafarnaum está em dois evangelhos, está em Lucas, né? Está em Lucas e está em Mateus, tá bom? Os irmãos, posteriormente, podem ler também lá em Lucas, que é bom, irmãos. A palavra de Deus é ótima leitura. É um livro de cabeceira, você tem que ler todos os dias um pouquinho. Todos os dias ler um pouquinho, ler um versículo. Se conseguir ler um capítulo, ler a glória a Deus. Se conseguir ler 2 capítulos por dia, amém. Mas se não conseguir ler um versículo por dia, que já é uma bênção, tá bom? Então vamos lá, irmãos. E eu sempre falo aqui, irmãos, que é assim, o nosso trabalho aqui, ele está focado em levar a palavra de Deus. Pode se sentar, igreja. Está focado em levar o Evangelho, a palavra de Deus, para as pessoas que neste momento elas não estão conseguindo congregar, pessoas que não estão conseguindo estar dentro de uma congregação, por vários motivos, né? Nós vamos aqui destacar alguns motivos, mas tem muitos motivos que as pessoas não estão mais congregando e precisam ser alimentadas, e nós estamos trazendo esse alimento. Só que aqui, irmãos, nós não temos fundamentos com nenhum tipo de religião, nós não temos placa de igreja aqui, então nós temos mais liberdade para pregar o Evangelho. Eu não sou monetizado pelo Facebook nem no YouTube. Minha esposa sempre fala, quando você fala uma palavra que não deve, o seu vídeo vai lá para baixo. Eu não me importo, irmãos. A única coisa que eu me importo é de estar falando a palavra de Deus da forma que ela é, porque assim Deus confiou para mim, para que eu possa levar essa palavra para vocês, um alimento, e da forma que está escrito, sem demagogia e sem tendências. Eu não estou aqui falando do Evangelho com tendência à igreja fulana, ciclana. Eu estou aqui, irmão, de forma nula. Não prego religião, eu prego a palavra de Deus. Eu sou o presbítero Moisés Cavalcante Vieira, para quem não me conhece, né? Estou aqui trazendo a palavra de Deus para todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, leitura. Mateus 8, do 5 ao 13. Fala assim a palavra de Deus, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de recebê-lo sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E eu ordeno ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ao ver isso, Jesus se maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e de maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. É bom demais, né, irmão? A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Ela nos alimenta espiritualmente. Irmãos, esse aqui que é um centurião, para quem não sabe. Um centurião romano, irmãos, ele ocupava
a posição de um capitão, né? Até poderia ser até um major, né? Mas um capitão. E aos seus cuidados, ele tinha uma centúria, que significa 100 homens aos seus cuidados. E qual que era a função de um centurião romano? Preservar a lei e a ordem nas províncias subjugadas por Roma e também a cobrança de impostos. Tá bom, irmãos? Então, este centurião, irmãos, ele era um centurião diferenciado. E lá em Lucas, fala, Lucas 7, que ele caiu na graça do povo de Israel. Porque ele era um homem que ajudava essas pessoas. Ele simpatizava um pouco com o povo de Israel. E ele ouvia falar muito de Jesus. E ele chegou até a construir uma sinagoga para o povo de Israel. Então era um centurião, uma pessoa muito querida no meio dos hebreus. E quando Jesus estava ali, que recebeu esse homem, lá em Lucas fala que esse centurião mandou mensageiros. Aqui Mateus já relata que ele mesmo foi ter com Jesus. Mas Lucas, a visão de Lucas lá, né, é que esse centurião não foi ter com Jesus, mandou mensageiros. Mas não tem importância, irmãos. O importante é que esse centurião, irmãos, ele tinha, como todo policial, como todo militar, como todo soldado do exército, como toda autoridade, ele sempre dispõe de uma parte das pessoas que tem um pouco de afeto e consideração, e uma grande parte das pessoas não gostam. Por quê? Porque são essas pessoas que vai dizer para a população o que elas têm que fazer. Ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de ter alguém falando o que você precisa fazer. A polícia militar está na rua, trazendo correção, prendendo veículo, prendendo bandido, não é verdade? Se expondo. Então, muitas das pessoas não gostam da polícia militar. Eu posso falar isso para vocês, irmão, porque eu sou policial militar. E eu consigo sentir um pouco da discriminação que esse centurião romano também sentia naquela época. Mas graças a Deus, irmãos, por detrás daquela couraça, daquela armadura, tinha um coração bom, um coração cheio de fé. Um homem que cuidava e zelava da sua casa e daqueles que estavam sob a sua guarda e proteção. Os seus servos e os seus conservos. E isso, irmãos, é uma coisa que Deus preza muito. Quando nós nos envolvemos com os problemas das pessoas, quando nós nos compadecemos dos problemas das pessoas. E esse centurião, irmãos, ele tinha um servo que era muito amado por ele. E esse servo dele passava naquele momento por situações difíceis de saúde. Mas aquele centurião, ele sabia que Jesus curava. Ele ouvia falar que Jesus tinha poder. E que Jesus curava. Que Jesus ressuscitava. E que Jesus libertava as pessoas. Então ele falou, se Jesus é poderoso, e se Jesus ele pode fazer alguma coisa, irmãos, ele não foi pedir nada para ele. Ele foi pedir algo para o seu servo. Eu tenho certeza, irmão, que ele naquele momento, naquela grande multidão, se dividiu. Muitos olharam para aquele homem com bom coração. Nossa, ele pede para o servo dele. E muitos, porque tem gente, irmãos, que tem ciúme de Jesus. Tem pessoas que têm ciúme de Jesus. Os hebreus, mesmo naquela época, eles tinham ciúme de Jesus. Os que serviam Jesus, eles tinham ciúme de Jesus. Eles queriam Jesus só para ele. E muitos hoje, trazendo para os dias atuais, nós podemos observar que muitos dos cristãos ainda fazem esse tipo de coisa. Acha que Jesus tem que ser só dele. Vê uma pessoa na rua, ou vê um policial, nunca que vai falar que esse policial é um cristão. Nunca que vai falar que esse policial também vai subir para o céu junto com ele. Não acredita, irmão. Nós somos pessoas nós somos enganados pelos nossos olhos. Muitas das vezes nós olhamos para uma pessoa, irmão, está mal vestido. Muitas das vezes nós rotulamos essas pessoas. Nós às vezes rotulamos as pessoas que não são da nossa instituição, onde nós congregamos.
Nós somos de uma denominação, nós às vezes rotulamos as outras denominações. Existem religiões hoje, irmãos, por isso que eu não sou contra a religião. Existem religiões hoje, irmão. Tem pessoas, não vou falar o nome aqui, mas tem pessoas, irmão, que eles acham que só a igreja deles, só a denominação deles vai subir para morar com Jesus. Vai herdar a vida eterna. E as demais vão ser tudo indo para o inferno, porque a dele é a verdadeira. E nós vamos mostrar aqui que não é, irmãos. Porque naquela época Jesus estava só, o ministério de Jesus era só para os hebreus. E Jesus não pregava para samaritano. Jesus não ia na cidade dos gentios. Mas aquele centurião romano chegou diante de Jesus e suplicou, irmãos. Glória a Deus. Ele suplicou, irmãos. Por ele? Não. Ele suplicou pelo seu servo. Aleluia. Ele pediu para Jesus, ele falou: Jesus, suplicando, se esvaziando. E o Senhor, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Ele sentia, ele se compadeceu do seu servo, e ele sentia a angústia do seu servo. E é isso que nós precisamos fazer, irmão. Nós, os cristãos, nós precisamos se envolver com os problemas dos outros. Às vezes você está vendo pessoas do seu lado, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, na igreja que você congrega, sofrendo de enfermidades terríveis, que estão até desenganados pelos médicos, estão acamados, estão desenganados nos hospitais, e você não está nem no sofrimento dessas pessoas. E hoje, essa reflexão, ela vem falar para mim e para você, que nós precisamos nos envolver com os sofrimentos uns dos outros, porque a própria palavra de Deus fala: chorai com os que choram, e se alegrem com os que se alegram. Aleluia. A própria palavra de Deus fala assim: irmãos, quando você vê o teu irmão alegre, se alegre com ele. Aleluia. Mas quando você vê o teu irmão sofrendo, compadece-se dele, se compadeça dele. Sofra junto com ele. E se ele derramar as lágrimas, que o seu coração se encha de angústia, e que os seus olhos lacrimejem igual o dele, e que você carregue o sofrimento desse seu irmão, porque ele é seu irmão. E hoje, irmãos, nós vemos muitas pessoas dentro das suas igrejas, dentro das suas denominações, na sua zona de conforto, e sabendo que tem, irmãos, lá naquele ataque do dia 8 de setembro, de janeiro, tem um monte de cristão preso lá, irmãos. Eu sofro com isso todos os dias, quando eu me lembro, meus olhos enchem d'água. Lá tem um monte de gente de idade, pessoas que foram presas, pessoas que os seus direitos foram cerceados, eles estão lá, cristãos. Até gente doente com síndrome de Down estava presa, até um tempo desse atrás estava preso lá. Como a gente não vai se compadecer disso, irmãos? O Brasil é um país de cristãos. E você não vê ninguém falando nada disso. Mas aquelas pessoas são nossos irmãos na fé. Aquelas pessoas que estão presas lá são os nossos irmãos na fé. E isso que nós precisamos começar a entender. Nós temos que deixar a religiosidade de lado e começarmos a entender que só há um Pai, só há um Filho e só há um Espírito Santo. Aleluia! E se você é meu irmão em Cristo, independente de religião, esqueça a religião. Se você é meu irmão em Cristo, e se um dia eu estiver passando por uma dificuldade, você tem que se sofrer junto comigo, e eu sofrer junto com você. E às vezes nós percebemos que as pessoas estão do nosso lado, são cristãos do nosso lado, e essas pessoas olham para nós, e às vezes até acham que você também está em pecado, porque você está passando por uma situação difícil, né? Como Jó, né? Que estava passando por dificuldades, com sofrimento, com angústia, e os amigos iam lá para falar o quê? Rapaz, o que você fez para Deus que você está nessa situação?
Mas por trás daquela couraça, daquela armadura, irmãos, existia um homem romano. Mas que o seu coração tinha tanta fé que Jesus olha para aqueles que o seguiam e fala assim: nem em toda Israel eu achei a fé que eu achei neste homem agora. Aleluia! E às vezes, irmãos, a gente acha que nós vamos ter Deus só para nós, que esse Deus é só nosso, e que só a gente vai para o céu. E às vezes a gente, irmão, rotula as pessoas. A gente às vezes rotula a pessoa na rua. Essa aqui vai para o inferno, essa aqui eu não acho mais não, essa aqui não vai. Irmão, os nossos olhos têm que andar na luz, para que o nosso corpo ande na luz. Irmãos, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E o que o centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno. Olha o que esse homem fez, irmão. Esse homem, ele não era judeu, ele era romano, mas ele estava dando uma aula aqui do Torá, de simplicidade, de humildade, de se esvaziar, de fé. Esse homem estava dando uma aula para aqueles homens judeus, de simplicidade, de se envolver com o problema dos outros. E Jesus, irmãos, como ele era Deus, ele olhava no coração daquela pessoa. Ele não estava vendo uma armadura ali, ele não estava vendo um soldado, mas sim ele estava vendo um ser humano, que naquele momento tinha se envolvido com os problemas do seu servo, e estava sofrendo a dor do seu servo. E Jesus se compadeceu dele. E se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus não passava nas cidades de não judeus, não passava na cidade onde tinha gentil, só passava, só andava nas cidades, só pregava, só fazia o seu ministério para os judeus, porque Jesus veio para os judeus. E a palavra de Deus fala: e aqueles para que ele veio o recusaram, mas ele veio para os seus. Não é verdade? E o que respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de receber sobre o meu teto. O homem, irmãos, se humilha. E a palavra de Deus fala assim: aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta. E aquele que se exalta diante de Deus, Deus humilha. Olha, irmãos, as coisas de Deus, graças a Deus, porque as coisas de Deus são diferentes das coisas humanas. Porque já dizia meu pai: você vale, meu filho, você tem. Você tem alguma coisa, meu filho? Então você vale o que você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Mas para Deus, nós valemos muito. E para Deus, Deus não olha o que você tem no banco. Deus não olha a casa boa, o carro bom que você anda. Deus não vê a sua boa profissão de médico, de juiz. Deus vê o coração. Aleluia! Deus é maravilhoso, por isso que eu sirvo esse Deus e me orgulho, encho o meu peito e falo aí fora que eu sou de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E esse centurião, irmãos, se humilha para Jesus. Não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Não sou digno não, Senhor. Basta, Senhor, não sou digno de recebê-lo sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra. Irmãos, tem cristão que não crê mais nos milagres de Jesus. Tem cristão que vive na igreja, irmãos, que não crê mais no milagre, que não crê no sobrenatural, que não crê mais que Deus pode estender as mãos e curar, estender as mãos e libertar e quebrar as barreiras da vida do cidadão. E rotula as pessoas porque acha que a salvação é somente para os bons. Mas não se engane, porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para todos. E todo aquele que o buscar, de maneira nenhuma ele o lançará fora, e sim ele o aceitará. Aleluia! Glória a Deus!
Glória a Deus. Que a salvação, ela não está atrelada a dinheiro, a corrupção. A salvação, ela está atrelada à obediência. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Pode ser ele pequeno, pode ser ele grande, pode ser ele juiz, pode ser promotor, pode ser policial, pode ser quem for. Nenhum dessas autoridades vai chegar aqui, não vai ter condições de carteirar para entrar no céu. E é isso que é bom, irmão. Porque a salvação é individual, intransferível. Você é o único que pode abrir mão da sua salvação. Ninguém mais pode, mas você pode. Mas graças a Deus, eu estou aqui segurando a minha, e eu tenho certeza que você está aí do outro lado segurando a sua salvação. Porque, irmão, é uma luta constante. A carne contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito para nos derrubar todo o tempo da presença de Deus. Mas Deus, com as suas fortes mãos, nos sustenta firmes para que nós não venhamos a cair. Porque a palavra de Deus fala que aquele que está de pé, ore para que não caia. E nós precisamos estar em constante oração, em constante vigilância, para nós não cairmos nas astúcias do diabo. E muitas das vezes, irmãos, nós somos rotulados. Você é da igreja tal, você é da igreja tal, você é da igreja tal. E tem gente que acha que só aquela igreja dele vai ter a comunhão divina com o céu. Vai para o céu com Jesus. E os outros vão tudo ficar aqui. Mal sabe eles. Mal sabe ele. Que Deus, Jesus, hoje é o nosso advogado. Mas Ele é o único juiz. Ninguém mais é juiz, irmão. Ninguém mais é juiz. Deus não instituiu homem nenhum como juiz. Nós somos servos. E como este homem aqui, irmãos, mostrou que a salvação, naquele momento, irmãos, estava se estendendo até os romanos. Porque Jesus olhou para aqueles e falou assim, e nem em todo Israel achei fé como nesse homem. O que faltava para esse homem? O que faltava para esse centurião? Ele já era salvo. Já era um salvo de Deus, irmão, pela onisciência. Pela onisciência de Jesus, ele já era um salvo do Senhor. Aleluia. E o meu servo será curado, porque eu também sou um homem debaixo de autoridade, tenho soldados à minha ordem, e digo para um vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem, e eu ordeno ao meu que fez, e ele o faz. E ouviu isso, Jesus se maravilhou e disse aos que seguia, com toda certeza vos afirmo que nem em todo Israel encontrei alguém com tão grande fé. E digo-vos que muitos virão, ó irmãos, e digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha isso, irmãos. Olha que Jesus está falando. Que a salvação iria se estender para todos. Aleluia. Bastava crer e ser batizado, irmãos. Oriente. Países do Oriente, Afeganistão, Arábia Saudita, Berlim, Catar, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omar, Síria e Turquia. Países ocidentais. Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, uma grande parte da América do Sul, como Argentina e Brasil. Aleluia! Glória! Nós estamos no meio, irmãos. Toda a América Latina, estamos no meio. Jesus proclamando antes de acontecer, antes dele se entregar ao matadouro por nós. Aí Jesus falou, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Jesus já estava falando de muitos hebreus que foram cortados e foi implantada uma nova oliveira em cima, porque a raiz era boa. Aleluia, aleluia. Irmãos,
Como é bom e maravilhoso servir a um Deus justo, porque Deus é justiça. Porque Deus é justiça, irmãos. E como este centurião, irmãos, muitos neste momento estão passando pela mesma situação. Pessoas que os discriminam, pessoas que rotulam você por você ser policial, por você ser um juiz, ou por você ser um médico, ou por você ter uma profissão diferente. Porque tem gente que acha que o céu é só para os humildes e os simples. Não, irmãos. A salvação é para todos. Desde que venham se arrepender dos seus maus caminhos, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, abrir mão do pecado, ser batizado e crer em Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pode ser policial, pode ser juiz, pode ser qualquer um, irmãos. Do lado direito de Jesus estava um ladrão chamado Dimas. Do lado esquerdo estava um ladrão chamado Chester. O que estava do lado direito pediu e clamou para Jesus: Mestre, quando estiveres lá no paraíso, lembra-te de mim. Se esvaziou naquele momento, pediu perdão, e Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que estava à esquerda, coração duro, fechado, e não quis se retratar com Jesus, e naquele momento se selou o destino dos dois. O Dimas foi para o céu junto com Jesus, e o Chester foi para o inferno, irmão, porque ele não quis. E a palavra de Deus fala, irmão, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado já está condenado. E eu falo para você hoje, esta noite, existe salvação batendo na tua porta, meu irmão. Existe salvação batendo na tua porta. Existe salvação para você, policial militar, policial civil, guarda municipal. Você que se sente desprestigiado porque você tem uma profissão difícil. Você que se sente desprestigiado porque você tem uma profissão que as pessoas olham com maus olhos. Não é só policial não, tem muito. Tem advogado aí também, irmão, que as pessoas rotulam. Carcereiro que as pessoas rotulam. Tem pessoas que têm profissão que as pessoas rotulam. Pessoas que mexem com cadáver lá no ML. Tem muita profissão aí que as pessoas rotulam e não quer saber. E acham que é profissão ruim. Que essa profissão Deus não vai ter misericórdia não. Ah, mas o advogado ele tem que mentir. Não, irmãos, é o serviço do cara. Se nós não cremos que Deus tem capacidade de resgatar um policial, de resgatar um bandido, de resgatar um advogado, de resgatar um juiz, então nós não estamos exercendo a nossa fé em Deus, irmão. Porque o nosso Deus, Ele abriu o mar vermelho com o seu poder. Ele fez criar no vale dos ossos secos a carne novamente ser restituída àqueles ossos. Ele faz criar a matéria-prima do nosso Deus, é o nada, Ele fala e as coisas acontecem. Basta a gente crer em Deus. Quando eu tive meu chamado de Deus, eu fui lá para pedir baixa no meu trabalho. E um homem, um sargento que nem gostava de mim, me chamou de canto e falou: não faça isso não. E depois Deus falou para mim no meu coração que ele tinha usado aquele sargento para mim não pedir baixa. Eu sou nordestino, irmãos. Eu sou pobre. E eu sou policial. Eu sei o que é ser discriminado. Mas Jesus nunca me discriminou. Glória a Deus. Eu adoro esse Deus, porque Ele nunca me discriminou. E Ele enxerga em mim algo que as pessoas às vezes não enxergam em mim. Ele olhou para uma prostituta e Ele viu algo bom naquela mulher. E Ele tornou aquela mulher uma mulher no meio do povo de Israel, uma mulher que foi enaltecida. E que da geração daquela mulher foi proveniente a vida do nosso mestre. Que veio da árvore genealógica daquela mulher. Então, irmãos, nós temos que olhar para as pessoas com bons olhos. Nós temos que parar de ser críticos. Nós temos que parar de ser críticos.
Bíblia fala assim, ó, queres ser sábio, seja para ti mesmo com Deus. Nunca queira ser sábio para o outro, irmão. Mas seja sábio para com ti mesmo com Deus. Então, irmãos, eu falo para você, hoje existe salvação batendo na vossa porta. Eu peço para a igreja ficar em pé em nome de Jesus. E ficar em espírito de oração. Eu quero falar com você esta noite. Você que se sente discriminado. Você que eu não sei por que motivo, razão, você se sente discriminado. Você se sente desprestigiado. Se porventura é por causa da sua profissão, é por causa do seu estado. Não sei se você é morador de rua. Eu não sei se você não tem nada. Se você não tem casa, se você mora na rua. Eu não sei se você está no meio das drogas. Eu não sei qual é o problema seu esta noite, mas Deus assim o sabe. Eu quero falar para você que hoje existe salvação batendo na sua porta. Aleluia. E a palavra de Deus fala assim, quando o Espírito falar aos vossos corações, não feche o vosso coração. Deixa Jesus falar no seu ouvido. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Abra o coração esta noite para Jesus. Aleluia. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você guarda municipal, você policial militar, civil, federal, você do exército. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você é advogado, você é juiz, você é médico, você é promotor. Não importa qual é a sua profissão. Se você hoje quer mudança de vida, quer morrer para esse mundo e nascer com Cristo, hoje é a sua oportunidade. Eu falo para você, se você confessar com sua boca e você crer com seu coração, existe espaço nessa grande multidão de gente que vai morar com Deus, que vai viver uma vida eterna cheia com Deus. Lugar onde não existe dor, onde ninguém vai roubar mais, onde ninguém vai matar mais, onde não vai haver lágrimas. Só vai ver alegria, fartura. Você quer? Você deseja esse lugar? Você deseja viver num lugar onde você não precisa mais estar armado? Onde você não precisa estar em constante vigilância? Este lugar eu falo para você que existe. Pela fé eu creio que esse lugar é verdadeiro e real. E você pode estar lá conosco. Eu não quero saber de onde, que instituição que você trabalha. Quem é você? Se você está se recuperando de trauma, se você saiu da cadeia, se sente discriminado. Não importa como você se sente discriminado. Hoje, Jesus está falando no meu ouvido, existe salvação para você e para a sua família. Aleluia. Se você crê, meu irmão, você fale. Eu creio, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Que as trevas sairão do seu coração. As trevas sairão de você. E só habitará a luz, porque o Espírito Santo fará morada em você esta noite. Aleluia. Você crê? E aqueles que não assim tiver fortalecimento para confessar, hoje eu peço a Deus para que venha proporcionar outras oportunidades para vocês, meus irmãos. Mas esta noite, aquele que assim desejar, existe salvação para você, porque as cadeias cairão, as correntes cairão em nome de Jesus. Aleluia. Se você confessar que você deseja, que você quer, Jesus irá fazer um milagre na sua vida esta noite. Você vai trazer Jesus para dentro do seu lar, para dentro do seu coração, e você coabitará com Ele e Ele com você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço esta noite, Pai, não por mim, mas por essas vidas, Senhor, que assim desejam, Senhor, no seu coração, que estão confessando no seu coração, Pai, que desejam, Pai, que o Senhor venha coabitar com eles, que desejam, Senhor, confessar o Senhor diante de todos, aquelas pessoas, Pai amado, que precisam da sua força nesta noite, para confessar com a sua boca, que desejam o Senhor como Senhor e Salvador. Eu peço, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que venha lavá-los,
venha lavar as suas vestes, venha perdoar os seus pecados e venha fazer morada nos vossos corações. E eu abençoo vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E se os pecados seus, se vocês tiverem pecados, todos eles lhes serão perdoados. Amém. E os seus pecados, Jesus colocará no mar do esquecimento e não será lembrado. Glória a E a Deus. partir de hoje você será uma nova criatura Glória a com Deus. Jesus. Aleluia. Porque Ele salva, porque Jesus redime, porque Jesus lava, porque Aleluia. Jesus arranca os traumas de infância, porque Jesus arranca todas as imperfeições de a gente e Ele nos transforma de dentro para fora. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer você mais uma vez, que tem nos acompanhado, que tem compartilhado o nosso trabalho, que tem acreditado no nosso trabalho. Quero agradecer a todos vocês, donas de casa, irmãos na fé, vocês que têm nos abençoado com as vossas presenças aí do outro lado. Quero determinar de Deus uma semana abençoada para vocês, para que nada venha ocorrer com vocês esta semana. E até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui novamente, unidos por um mesmo Deus, pelo mesmo Jesus e pelo mesmo Espírito Santo, que só existe um. Aleluia. Vamos dar a bênção apostólica a todos. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Até semana que vem.